Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é André Pereira Vieira, sou professor e consultor da empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação. E neste vídeo vamos falar sobre mais um tema relevante na seara das licitações e contratos administrativos, que é o sistema de registro de preço, mais precisamente nas hipóteses da sua utilização. Então, infelizmente, eu verifico que essa sistemática, ela, apesar de ser muito boa, ela não é, na maioria das vezes, utilizada da maneira correta. Então, uma das hipóteses é exatamente na hora da escolha pela sistemática, em que pese a Lei 866, o artigo 15, retratar que a administração, na compra de bens, sempre que possível, deveria utilizar a sistemática de registro de preço. Na esfera federal, nós temos uma regulamentação, o Decreto 7892 de 2013, que elenca as hipóteses de utilização dessa sistemática. Então, não é para tudo. Eu vejo que às vezes as pessoas fazem para tudo. Olha, dentro da minha administração tudo é SRP, mas tem que ver se realmente cumpre com os requisitos legais. Registro de preço é uma excelente ferramenta de gestão, porém tem suas fragilidades aqui, tá? Bom, utilização do SRP na esfera federal. Artigo 3º do Decreto 7892. Vamos ver quais são as hipóteses. Bom, o sistema de registro de preço poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses. Primeira, quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Então, a norma diz lá. Administração, você vai precisar daquilo várias vezes no ano. Ao invés de fazer vários processos de licitação, faça um só e ganhe também na economia de escala, porque você vai somar toda a demanda que você faria dividida nestes processos. Então, primeira hipótese para a utilização do SRP. Segunda, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Então, sempre que a administração pública for comprar alguma coisa que vai precisar de ser entregue parceladamente, é de bom ouvido que se utilize a sistemática do registro de preço. Às vezes, a sua administração pode não ter espaço lá no almoxarifado, por exemplo, para guardar aquele material do expediente, e acaba que o registro de preço fica sendo uma excelente opção. Por quê? No registro de preço, a administração vai celebrar uma ata, não é um contrato, e a empresa vai ficar responsabilizada para quê? Toda hora que a administração precisar, ou seja, quando convier à administração, a empresa vai ter que entregar nos moldes do que foi pactuado na ata de registro de preço. Tá? Aqui só tem um detalhe que eu quero alertar vocês. Dica: se você, administração, já sabe a quantidade que vai comprar e a periodicidade, eu aconselharia não fazer um registro de preço. Eu aconselharia fazer um pregão tradicional com entrega parcelada. Por quê? Porque o SRP, como eu falei, tem algumas fragilidades. E uma delas é a facilidade em que a administração pode ficar sem o fornecedor da ata, sem a ata de registro de preço. Exemplo: a administração licitou 1.000 resmas de papel, a empresa celebrou a ata e a administração vai pedindo de acordo com a sua conveniência. Ok, esse é o sistema de registro de preço. Porém, como ata não é contrato, por exemplo, se a empresa que está te fornecendo no momento que você necessita, se esta empresa for punida com uma declaração de inidoneidade, por exemplo, ou uma suspensão do direito de licitar e contratar com o ente federativo do qual o seu órgão faça parte, você não pode mais comprar desta empresa. Ou seja, sua ata vai ser cancelada. Ou então tem outros detalhes, que pode ter o cadastro de reserva, algumas outras hipóteses, mas a grosso modo, em tese, a chance é grande de você perder a sua ata de registro de preço. Então, se você já souber a quantidade e a periodicidade, eu aconselharia não fazer SRP, partiria para um pregão tradicional com entrega parcelada, que aí a gente diminui a chance de ficar sem aquela nossa real necessidade. É tão complicado, às vezes eu vejo, a gente faz uma licitação que já é de certa forma burocrática e tudo mais, na expectativa de contratar algo que realmente vai atender a administração. E eu vejo que muitas vezes no SRP, no meio do caminho da vigência da ata, a gente fica sem aquela nossa necessidade. Já imaginou? Você licitando, fez tudo certinho, está comprando primeiro mês, segundo mês, por exemplo, não que tenha que ser assim, né? Estou só exemplificando. E de repente, na terceira demanda da sua administração, você descobre que não pode mais comprar da empresa. E aí, fica sem. Como é que vai fazer? Vai tentar um processo de contratação direta, vai fazer outra licitação, vai tentar pegar carona em uma outra ata de preço?
aí começa, né, a degringolar tudo dentro do nosso planejamento. Então, utilizar o registro de preço é ótimo, excelente ferramenta de gestão, mas vamos tomar os devidos cuidados aqui. Tá? Então, a hipótese, né, de utilização do SRP quando for utilizar a contratação com entregas parceladas e também contratação de serviços. Pode serviço por sistema de registro de preço? É um pouco difícil da gente pensar nessa situação. Poxa, é tão complicado. Não, de certa forma é simples. A gente realmente se confunde em determinados casos, mas é um pouco simples aqui da gente entender. Por quê? A norma faz o seguinte, ó, pode contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Por que a lei colocou isso, que a norma colocou isso? Porque no SRP, a administração vai contratar o objeto várias vezes e não partes dele. Por isso que quando for serviço tem que ser por unidade de medida. Exemplo, metro quadrado. Você vai contratar o metro quadrado várias vezes daquele tipo de serviço. Aí pode. Regime de tarefa, já são serviços pré-determinados. É aquele serviço inteiro. Então você vai contratar aquele serviço inteiro várias vezes. Aí pode. O que não pode é a administração pública fazer o quê? Contratar por SRP, celebrar uma ata e for contratando partes do objeto. Por isso que a norma colocou essa situação e para ajudar a esclarecer um pouquinho, trouxe o Acórdão 125/2016 plenário do TCU. A utilização do sistema de registro de preço é possível nos termos do artigo 3º, inciso 2 do Decreto 7892, quando for conveniente para a administração contratante realizar várias aquisições do objeto licitado, ou seja, entrega parcelada dos produtos, o que não se confunde com aquisições em que são demandadas partes do objeto licitado, ou seja, entrega de parcelas do produto, situação não albergada na legislação de regência. Então notem, exatamente o que a norma está falando, tem que ser por unidade de medida ou em regime de tarefa, para que a administração contrate várias vezes aquele serviço. É por isso que, por exemplo, obra não pode ser utilizada para a contratação de obra no SRP, conforme Acórdão 980/2018 plenário, por exemplo. O sistema de registro de preço não é aplicável à contratação de obras, pelo fato do objeto não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7892 e também porque, na contratação de obras, não há demanda por itens isolados, pois os serviços não podem ser dissociados uns dos outros. A obra, você não vai fazer a obra várias vezes. Você vai fazer partes da obra. Então a administração quer fazer um prédio. Pode ser por SRP? Não, porque ela vai fazer só um prédio. Ela não vai fazer vários prédios. Então muita gente confunde. Fala, eu vou fazer por SRP. Porque cada etapa vai ser um objeto. A fundação, levantamento de parede, cobertura? Não. A norma e a jurisprudência diz que não pode. Tem que ser por unidade de medida ou em regime de tarefa. Ah, André, mas na nova lei pode. Eu estudei a nova lei e vi que pode ser feito obra por pregão ou por registro de preço. Pode fazer obra pelo sistema de registro de preço? Até pode, mas nos mesmos moldes do que a gente já trabalha hoje com a 866. Vamos ver aqui? Artigo 85 da Lei 14.133. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço, desde que atendidos os seguintes requisitos. Então, tem algumas exigências aqui. Primeiro, existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, e a necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Por isso que eu falei que o prédio não pode. Você vai fazer o prédio várias vezes? Não. Então tem que ser primeiro um projeto padronizado, ou seja, aquele projeto vai ser executado várias vezes, sem complexidade técnica, e a necessidade da administração realizar aquela obra várias vezes. Como, por exemplo, uma prefeitura que vai construir 5 escolas. Pode fazer um registro de preço? Ora, se o projeto for padronizado e não tiver complexidade técnica, na nova lei vai poder. Ele vai poder utilizar a sistemática do SRP e contratar uma empresa. Aí ela faz primeiro uma escola, depois contrata outra e por aí vai, de acordo com as suas reais necessidades. Então, notem que está coadunando com o entendimento de hoje, que é o quê? Você utilizar o objeto várias vezes e não somente partes do objeto. Tá bem? Então, registro de preços para serviço funciona desta maneira. Agora, outra hipótese para a utilização da sistemática. Quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão, entidade ou a programas de governo. O SRP
é a única sistemática que permite que, através de um único processo, vários órgãos sejam atendidos. Por isso que nós temos a figura do órgão gerenciador, que é quem faz o processo, os órgãos participantes, que participam dos procedimentos iniciais com o gerenciador e integram a ata, e os não participantes são chamados, caronas, que a gente costuma ouvir por aí. Então, a gente tem essa situação no SRP. Um único processo pode atender a demanda de várias administrações. Por isso que nessas hipóteses a gente também vai utilizar o sistema de rede de preço. E a última hipótese, quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Aqui, cuidado, tem muita gente que se aproveita disso, mas pratica o ato sem cumprir com todos os requisitos. Como assim? Bom, por que a norma diz aqui que a administração pode fazer rede-preço quando ela não souber exatamente o quantitativo? Porque no SRP a administração pública não é obrigada a firmar as contratações. Então, por exemplo, um órgão licitou, uma empresa ganhou, celebrou a ata, o órgão pode não comprar nada dela. Lógico, a ideia não é essa. Tá? Mas pode acontecer? Pode. Ou então, licitou 1.000, comprou 500? Pode. Não deve, mas pode. Por que não deve? Porque a administração pública, ela, em tese, é que ela não pode errar. Tem gente que interpreta o seguinte: bom, como eu posso não dimensionar exatamente o quantitativo do objeto, eu vou no chute e vou colocar uma quantidade X. Não, porque o meu ato administrativo não foi motivado. Ora, se eu quero 1.000 resmas de papel, foi fundado em que essa demanda? Na cabeça de quem? Não pode. O ato administrativo tem que cumprir todos os requisitos, e um deles é a motivação, pressuposto de fato e de direito. Ora, se eu estou precisando de 1.000, se eu quero 1.000, estou pedindo 1.000, eu tenho que comprovar no processo de onde é que veio essa demanda. Até porque a quantidade do objeto influencia tanto na participação quanto no preço, por causa de economia de escala. E a quantidade do objeto é um dos requisitos mínimos e essenciais para a definição do mesmo. Súmula 177 do Tribunal de Contas da União. Então, a partir do momento que você licitou 10.000, é diferente de você licitar 1.000. Tanto na questão de participação quanto na questão de preço. Não que a administração não possa licitar 1.000 e comprar só 500, mas essa não é a regra. E a gente pode ser chamado para prestar esclarecimento. Falar, vem cá, por que só comprou 500 das 1.000 que foram solicitadas? Ah, porque teve um corte no orçamento. Ah, porque modificou a forma da gente utilizar esse material, não precisamos mais. Pode acontecer. Aí tudo bem, está justificado. O que não pode é ao léu, simplesmente a administração colocar lá 1.000, mas sabendo que não tem nem chance de chegar nessas 1.000. Ou seja, tirou da onde esta demanda? É isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Porque a norma diz que a gente não precisa firmar as contratações, tá? Agora, além dessas hipóteses, eu trouxe aqui mais um detalhe que o TCU alertou, abriu os olhos aqui, trouxe, clareou para a gente na hipótese de utilização do SRP, que é o Acórdão 2197/2015 plenário. Olha que interessante. A utilização do sistema de rede de preço é adequada em situações em que a demanda é incerta, seja em relação à sua ocorrência, seja no que concerne à quantidade de bens a ser demandada. Bom, em relação à quantidade de bens a ser demandada, essa incerteza já está lá elencada no artigo 3º do decreto 7892. Eu não sei exatamente o quanto que eu vou precisar, eu posso fazer o SRP. O que o TCU alertou aqui, abriu os olhos e deu mais uma opção foi o quê? Quando a gente não souber quanto que vai poder demandar. Exemplo, a administração pública vai comprar algo, já sabe a quantidade e vai comprar tudo de uma vez. Pode fazer o SRP? Em tese, não. Em tese não. Por quê? Porque foge das hipóteses. Ora, você já sabe a quantidade. Você vai comprar tudo de uma vez, uma entrega parcelada? Você está fora das hipóteses do SRP. Agora, qual seria a justificativa para você, administração, licitar por SRP e comprar tudo de uma vez? Por exemplo, quando você não souber quando que você vai poder comprar. Seja, exemplo, o orçamento. Você precisa do material do expediente para abril do ano, por exemplo, mas você ainda não tem o orçamento aprovado. E aí o que vai acontecer? Você só pode licitar se tiver a disponibilidade orçamentária. No SRP, o que acontece? A legislação, ela diz que a administração pode fazer sem ter esta dotação orçamentária. Então a gente pode licitar por SRP, esperar o orçamento ser aprovado
e aí sim a gente empenha e compra daquela empresa. Então esta é uma vantagem do SRP, ele poder ser utilizado também nesta hipótese aqui. A gente sabe a quantidade, a gente sabe que vai comprar tudo de uma vez, mas eu não sei quanto que eu posso demandar, porque, por exemplo, estou esperando o orçamento ser aprovado. Então, estas são as hipóteses de utilização do sistema de registro de preço. Pessoal, espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Aguardo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.